E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! A história começa numa singela cabana onde uma garotinha ruiva está com sua avó até que uma fera bestial chega derrubando a porta. A menina se esconde por cima das tábuas do teto de onde assiste à destruição de seu lar. Além de quebrar tudo, o monstro atira a vovozinha de um lado para o outro e até perfura um dos olhos da senhora. Sem conter o horror, a menina grita e manda aquela criatura deixar sua avó em paz. O monstro olha para cima imediatamente com um rosnado temível, mas antes que possa feri-la, ele simplesmente pega fogo. Então descobrimos que tudo isso foi um pesadelo de uma mulher chamada Virginia Sullivan. Ela estava dormindo num carro parado no meio de uma praça, no que parece ser uma vila deserta. Acordando assustada, ela tira um revólver de dentro da bolsa e começa a andar pela praça como se esperasse um ataque inimigo a qualquer momento. Mas quem aparece de repente por trás dela é seu noivo, Nathan. Enquanto ela esconde a arma rapidamente, ele explica que o GPS parou de funcionar e teme que estejam meio perdidos. Virginia diz que não tem problema, pois ela sabe o caminho a partir dali. Os dois estão indo passar o final de semana com a família dela, que ainda não conhece Nathan. Depois de atender uma ligação rapidamente, ele promete que não vai mais pensar em trabalho. Como Nathan é policial, Virginia dá risada e diz que ele nem precisa levar a arma, pois seus parentes não vão intimidá-lo tanto assim. Alguns quilômetros adiante, ele diz que o celular não vai mesmo ser um problema, pois pelo jeito nem tem sinal por ali. E então eles chegam à casa de campo, onde Virginia é recebida com carinho por sua avó Rosemary. Seu irmão Jake também vem abraçá-la e ajuda a descarregar a bagagem. Nathan percebe que ele chama Virginia de Red e pergunta se é por causa da cor de seu cabelo, mas Jake diz que não. O apelido é uma tradição da família, sempre dado à filha mais velha de cada geração. Porém, quando Nathan faz mais perguntas sobre a origem da tradição, Jake desconversa e pede que ele tire essas dúvidas diretamente com Virginia. Na sala, Rosemary diz que está tudo em paz por ali, pois a trégua tem sido respeitada. Mal prestando atenção, Virginia também fala de seu trabalho atual e de como ajuda a manter suas habilidades em dia. Então ela finalmente revela o verdadeiro motivo da visita e avisa sua avó que ela pretende abrir o jogo com Nathan, contando toda a verdade sobre o Sullivan. Rosemary diz que isso precisa ser uma decisão da família toda, lembrando que não é fácil aceitar a situação para quem é de fora. Virginia concorda, mas garante que Nathan é o homem certo e diz que não quer passar a vida inteira mentindo para ele. Durante o lanche, descobrimos que Nathan e Virginia são agentes do FBI, que foi onde eles se conheceram. Por causa disso, Jake faz algumas piadas sobre os segredos da família Sullivan e todos riem. Mas quando o casal sai da sala, Rosemary fecha a cara e manda o neto controlar a língua. Nathan mal chegou e já está burlando a regra do telefone. Ele vai até o carro para pegar o celular e está tentando achar um lugar com sinal quando um homem o assusta de repente. Ele está ferido e em péssimas condições, só conseguindo dizer o nome Gabriel antes de perder os sentidos. Muito aflito, Nathan promete buscar ajuda e vai até a porta pedindo que alguém chame a polícia. Mas assim que ele retorna, o homem não está mais lá. Há uma pilha de cinzas no mesmo lugar e, para o espanto de Nathan, parece que o estranho foi completamente incinerado em questão de segundos. Só sobrou um bracelete e, a partir dele, Jake identifica a pessoa como um homem chamado Xavier. Quando chega o xerife Marcos, descobrimos que ele é o irmão mais velho de Jake e Virginia. Nathan fica chocado ao ouvi-lo pedir uma pá, vendo que o xerife pretende ocultar as provas do incidente. Marcos manda a irmã lidar com a situação, sem saber que é justamente o que ela queria. Ela leva Nathan até os arquivos da família e revela que os Sullivan são caçadores de lobisomens. Nathan não recebe muito bem essa notícia e decide ligar para o FBI, entrando na floresta enquanto tenta pegar algum sinal. Virginia teme que ele seja atacado pela mesma coisa que acabou com Xavier, mas seu irmão não deixa que ela o siga. Já escureceu quando o temporal começa e Nathan se sobressalta com a voz de um estranho. O homem está parcialmente encoberto pelas sombras e oferece ajuda caso Nathan esteja perdido. Quando ele avisa que há um animal feroz à solta, o homem ri dele e começa a se transformar em lobisomem diante de seus olhos. Nathan começa a correr, mas a coisa logo consegue derrubá-lo e se apresenta como Gabriel antes de atacá-lo. Virginia se aflige ao ouvir uivos na floresta e Marcos aponta para a lua crescente, repetindo que o que ela teme é impossível. Mesmo assim, ela resolve procurar o noivo junto com Jake e os dois o encontram momentos depois que a mordida no pescoço dele desaparece. Nathan acorda atordoado e conta tudo o que houve, mas não sabe dizer se foi mordido. Virginia explica que ela teria que eliminá-lo se fosse o caso, mas depois de um exame rápido ela conclui que não há perigo. Em casa, ela explica que Xavier era o líder da última matilha na região, com quem os Sullivan tinham uma longa trégua. Ninguém sabe quem é o tal Gabriel e nunca se viu um lobisomem que pudesse se transformar fora da lua cheia. Quando Nathan sobe para o quarto, Marcos e Rosemary comentam o outro detalhe estranho nessa história. Até hoje, ninguém de fora da família sobreviveu a um encontro desses.
Ao mesmo tempo, Nathan começa a passar mal e sua mente é invadida por flashes do ataque recente. Jake passa a noite toda seguindo os rastros de Gabriel e no dia seguinte conta aos irmãos que ele veio do outro lado do rio. Sabendo que isso representa uma invasão de território e o fim da trégua, os 3 irmãos se preparam para a guerra, aproveitando para ensinar tudo a Nathan. Durante esse treino, Jake explica que uma mordida de lobisomem é revertida com a morte do lobisomem que mordeu a pessoa, mas só se isso ocorrer antes que o recém-mordido tire uma vida. Os irmãos confessam que Rosemary é a única que conseguiu essa proeza quando reverteu o marido, que era o avô deles. Vendo que a caça vai ser durante o dia, Nathan pergunta como saber se o suspeito é humano ou não. Então Marcus faz uma demonstração com o próprio irmão. Ele atira nele um projétil feito com um composto químico contendo prata e explica que se Jake fosse um lobisomem, isso provocaria uma mutação parcial instantânea. Voltando àquele vilarejo, Virginia conta que todos os moradores foram transformados num único e terrível ataque há muitos anos. Nathan fica um pouco chocado ao entender que os Sullivan dizimaram a cidade inteira depois disso, mas Marcus não se arrepende. Na opinião dele, eles nem deveriam ter respeitado a trégua, pois essa tinha sido uma chance de livrar o mundo dessa praga. Os 4 correm para se esconder quando chega um carro com 2 pessoas. Jake dispara o tiro identificador, confirmando que são mesmo lobisomens. Então Marcus parte para as balas de verdade e Virginia exibe seus talentos com as facas. Mais um inimigo aparece numa janela, mas é logo abatido pelo Sullivan. Depois que os 3 viram cinza, alguém começa a bater na tampa do porta-malas e eles encontram uma refém em prantos. A moça explica que caiu numa cilada quando estava dirigindo na estrada e acabou sendo raptada pelos lobos. Ela também conta que eles disseram algo sobre um jogo macabro do qual ela teria que participar em breve. Marcus pede que Nathan a leve ao hospital com Virginia enquanto ele checa o resto do vilarejo com Jake. Enquanto isso, vemos uma série de outros jovens que estão acorrentados ao teto num prédio abandonado. Seus raptores abrem caminho para Gabriel, que começa a fazer um discurso sobre a glória dos lobos e afirma que eles não precisam obedecer às fases da lua. O resto da matilha se admira ao vê-lo provar o que diz mesmo durante o dia, enquanto os reféns se apavoram ainda mais. Algumas horas depois, Virginia agradece a Nathan por não ter dito nada aos pais da moça no hospital. Ele confessa que gostou de caçar lobisomens e diz que se sentiu poderoso. Quando começa a escurecer, Gabriel diz aos humanos que hoje eles vão experimentar as alegrias da vida animal. Ele manda soltá-los para que o jogo comece. Enquanto o resto foge correndo, um rapaz pede que Gabriel o morda ali mesmo, dizendo que quer ser como ele. E o lobisomem aceita a oferta de bom grado. Lá fora, as vítimas se espalham e uma moça tenta se esconder dos lobisomens que estão caçando de carro. Ela começa a gritar quando olha para cima e vê Jennifer, uma aliada de Gabriel que já está se transformando para atacá-la. Perto dali, uma outra vítima encontra o Sullivan e tenta explicar o que está acontecendo, sem saber que um dos lobos está escondido num arbusto. Porém, Nathan sofre mais um daqueles flashes e mira no inimigo de forma instintiva. Ele acerta o lobisomem em cheio, o que deixa Marcus muito desconfiado. Voltando para casa, os irmãos contam as péssimas novidades para a avó. De acordo com os sobreviventes, Gabriel ensinou o resto da matilha a controlar as transformações e, além disso, ele consegue se comunicar com eles por telepatia. Como a noite seguinte é a lua cheia, a turma se organiza para patrulhar a região com cuidado redobrado. Porém, Nathan logo começa a sentir os efeitos da lua em seu corpo e não consegue conter a metamorfose. Virginia se desespera ao vê-lo na sua forma de lobo, mas não deixa que o matem. Ela mesma neutraliza o noivo e ele passa o resto da noite preso numa jaula. Nathan acorda arrasado e, sem saber se feriu alguém, questiona Virginia, mas ela garante que não. Marcus se enfurece com a irmã e a acusa de arriscar a segurança da família, mas ela retruca que Nathan faz parte dela. Rosemary a defende e pergunta ao neto se ele teria caçado os próprios irmãos da mesma forma se isso tivesse acontecido com um deles. Jake também diz que Nathan ainda pode ser salvo se eles conseguirem acabar com Gabriel a tempo, mas Marcus diz que ainda assim ele jamais será o mesmo. Virginia diz que isso será problema dela no futuro e convence o irmão a ajudá-la mesmo contrariado. Enquanto isso, Gabriel expande seus ensinamentos aos recém-mordidos, treinando os novos membros da matilha para que também saibam controlar a metamorfose. Cada vez que um deles falha ou desiste, Gabriel elimina o pupilo sem piedade, mantendo sua matilha forte a todo custo. Jake ainda está tentando localizar o esconderijo dos lobisomens com as informações que o sobrevivente passou, mas o homem estava tão histérico que pode ter errado alguma coisa. Tudo o que se sabe é que deve ser em algum ponto perto do rio Tanner, a antiga fronteira do território. Marcus ainda não aceita a presença de Nathan normalmente, e impede que ele se junte à caçada dessa vez. Mas um carro está abandonado no meio da vila quando os irmãos chegam lá. Marcus repara que as placas são sempre de outros estados, o que indica um padrão no comportamento da matilha.
Assim como aquela primeira moça, as outras vítimas também devem ter sido raptadas depois de uma emboscada na estrada. Então um barulho suspeito atrai a atenção deles e os leva a uma fábrica abandonada na rua de trás. O local está vazio, mas Virginia encontra marcas de sangue no alçapão e pede para Marcus abri-lo. Enquanto isso, Rosemary se prepara para vigiar Nathan durante a noite. Ele já está pronto para ficar preso na jaula mais uma vez, e ela lhe dá alguns comprimidos na esperança de que ele não acorde com o poder da lua. Preocupado com o futuro de seu noivado, ele pergunta a ela sobre o que houve com seu marido. Ela revela que a história não teve um final tão feliz quanto Virginia fez parecer. Seu marido acabou gostando de ser lobisomem e nunca chegou a perdoá-la por ter tirado isso dele. Sob o efeito das pílulas, Nathan desaba no travesseiro antes de ouvir o fim da história. Rosemary revela que acabou sacrificando seu esposo quando ele finalmente conseguiu virar lobisomem de novo. Ela agora está determinada a poupar sua neta de um casamento tumultuado como o seu. E é por isso que ela tem injeções de tranquilizantes prontas para derrubar Nathan caso ele ouse se mexer. Agora os 3 irmãos já desceram ao porão da fábrica, mas ainda não encontraram ninguém. Eles demoram demais a perceber que se trata de uma armadilha e logo desmaiam sob o efeito do gás. Tudo isso foi parte do plano de Gabriel para liquidar com a linhagem dos caçadores. Virginia acorda acorrentada e perguntando pelos irmãos, mas Gabriel só responde com mais provocações, sem se abalar quando ela jura que vai se vingar por isso. Vemos que os outros 2 estão presos em outra parte do prédio e Jake ainda está desmaiado. Marcus tenta acordá-lo com gritos e então Gabriel chega, socando o rapaz até que ele desperte. Com muita classe, ele diz aos 2 que essa é uma homenagem ao heroísmo deles. Reconhecendo a bravura da família, ele vai lhes dar a honra de ser a primeira refeição dos novos membros, pois essa geração ainda precisa provar seu valor para garantir um lugar permanente no clã. Assim como da primeira vez, ele pede aos lacaios que soltem o Sullivan, dando a eles uma pequena vantagem antes que o jogo inicie. Os 2 saem em disparada assim que se veem livres das correntes e Jake tira um canivete que mantém escondido numa das botas, feliz de ver que não checaram seus sapatos. Não demora até que a dupla se veja de frente para um grupo de lobisomens famintos. A luta começa e Jake consegue se livrar do primeiro bem rapidamente. Em seguida, ele vê que todos parecem ter sumido do nada, sem explicação. Marcus está muito ofegante, mas garante que está bem e pede que Jake vá procurar Virginia. Quando ele se afasta, vemos que Marcus está tentando esconder um ferimento do irmão, pois a situação é bem grave. Então ele é subitamente agarrado pelo lobisomem que estava escondido no topo da árvore esse tempo todo, e vemos seu corpo sendo erguido rapidamente. Na vila, Gabriel e Jennifer observam as chamas espalhadas em focos pela praça, sabendo que cada um deles representa um lobo a menos. Gabriel ameniza a derrota, dizendo que assim eles já se livram dos mais fracos, mas admite que não esperava tantas baixas. O responsável por isso tudo é Jake, que salta dos escombros para agarrar Jennifer nesse momento. Ao ver sua favorita em perigo, Gabriel corre para intervir, mas não consegue alcançá-la a tempo e fica devastado ao vê-la virar mais uma fogueira. Jake também está furioso e exige saber onde está Virginia. Gabriel mente e diz que ela já se foi e começa a se transformar em lobisomem enquanto Jake avança corajosamente em sua direção. Na manhã seguinte, Rosemary espera pelos netos na porta de casa, muito preocupada. Quando Nathan acorda, ele decide sair à procura deles e não deixa que ela o acompanhe, dizendo que isso só vai atrasá-lo. Chegando à floresta, ele encontra o que sobrou de Marcus e fica indignado, prometendo ao cunhado que vai vingá-lo. É então que a voz de Gabriel invade a sua mente, dizendo que ele precisa parar de se enganar e mandando que ele assuma seu desejo de ser um lobo. Lutando para ignorar a voz, Nathan continua a busca e chega à praça, onde encontra Jake também sem vida. As palavras de Gabriel continuam tentando confundi-lo e os flashes daquela primeira noite o perturbam mais do que nunca. Mesmo assim, ele prossegue e entra na fábrica abandonada, seguindo seu instinto. Suas alucinações se intensificam e ele dispara contra o nada toda vez que vê a imagem de Gabriel diante de seus olhos. O som dos tiros alerta Virginia e ela começa a gritar, levando Nathan ao porão. Assim que ele chega, ela pergunta onde estão seus irmãos e começa a chorar quando vê que ele não tem coragem de responder. Nathan consegue soltar as correntes e os 2 escapam da fábrica, mas a voz de Gabriel continua suas ameaças por telepatia. Prevendo que o casal jamais será feliz quando a natureza de um é matar o outro, ele mais uma vez encoraja que Nathan mude de lado e anuncia que irá atrás de Virginia assim que a noite cair. Rosemary fica devastada ao ver o que fizeram com seus 2 netos. Tomada pelo ódio, ela diz a Virginia que ela deve exterminar cada um desses monstros antes que eles espalhem o terror ainda mais. Sabendo que Gabriel pretende atacá-los hoje mesmo, o casal se prepara para defender a casa com todo o armamento disponível. Nathan contribui até o último minuto e avisa quando começa a sentir os primeiros efeitos da lua cheia. Então ele desce para a sua jaula e, sem que os 2 vejam, Rosemary substitui a munição em sua arma, trocando os tranquilizantes por balas.
A invasão começa logo em seguida, com dúzias de lobisomens cruzando a floresta em direção à casa do Sullivan. Virginia fica na varanda disparando contra eles e consegue abater vários. Porém, não demora até que um deles consiga dar a volta na casa e arrebentar uma janela. Quando Virginia entra para persegui-lo, mais um invade pelo andar de cima e parte para cima dela. Ela luta sozinha contra os dois até que consegue pulverizar o primeiro e logo atinge o outro pelas costas também. O próximo visitante é Gabriel e Virginia o acerta no ombro logo de cara, mas isso não parece surtir nenhum efeito no vilão. Apesar disso, ele fica surpreso com a agilidade da oponente quando se vira para atacá-la e vê que ela já sumiu. Virginia está escondida no topo da escada, ouvindo Gabriel chamar seus irmãos de covardes e esperando o momento certo. Então ela pula no inimigo de surpresa, mas erra o coração dele mais uma vez. Outro lobisomem entra pela varanda e começa a persegui-la pela casa, mas também não dura muito. Virginia sobe ao sótão para se recompor, sem ver Gabriel se esgueirando pela janela. Ao mesmo tempo, Rosemary pede perdão a Nathan, achando que ele está dormindo, e aperta o gatilho. Ele escapa do tiro e começa a se transformar imediatamente, para desespero de Rosemary, que se atrapalha com a munição. Ele já está completamente transformado quando ela consegue carregar a arma e agora seus tiros não conseguem mais detê-lo. Enquanto Gabriel e Virginia lutam no andar de cima, Nathan escapa da jaula e ataca Rosemary. Finalmente, Virginia consegue atirar seu inimigo por cima do corrimão. Ele cai lá embaixo e ela pula em seguida, enterrando em seu coração uma lança com ponta de prata. Porém, ele nem terminou de queimar ainda quando Virginia escuta um uivo terrível e desconfia que o pior possa ter ocorrido. Ela corre até a jaula e vê sua avó caída no chão, sem vida e sem um dos olhos. Vestindo uma capa vermelha, ela sai para a floresta chamando pelo noivo até que ele subitamente a derruba. No dia seguinte, Virginia acorda e descobre que foi mordida no pescoço. Nathan está encolhido atrás de um muro, ainda muito confuso. Ela conta a ele sobre a vitória e diz que derrotou todos os lobos da matilha. Ao ver o pescoço dela, ele diz que os dois podem ficar trancados durante a lua cheia e jura que tudo ficará bem. Então eles se abraçam e Virginia insere a lâmina de prata de sua faca no coração de seu amado, quebrando assim a própria maldição e voltando a ser humana. Anos depois, ela está contando a história da Chapeuzinho Vermelho a uma garotinha que parece ser sua filha, quando as duas escutam um uivo arrepiante. E isso mostra para Virginia que tal maldição ainda continua no mundo.